Dá um beijo aqui. Opa. A psicologia explica. A gente tem um amor louco pelos filhos, né? Aham. É um amor maior que tudo. Eu digo que quando a gente não é mãe, a gente não conhece esse amor. É bom demais. Mas hoje o assunto ainda não é esse. A gente um dia pode voltar para falar sobre esse amor. Mas a gente queria entender melhor essa questão que envolve as pessoas quando elas estão com dívidas, né? E eu trouxe aqui hoje o Reginaldo do Carmo Aguiar, que é psicólogo comportamental, para nos ajudar a entender melhor todo esse aspecto. E é possível, através da psicologia, a gente entender um pouquinho isso. Certo. Vale para a gente pensar um pouco que a pessoa que ela está endividada, ela acaba tendo um sentimento moral de culpa ou de vergonha, porque provavelmente aquele grupo social no qual ela está inserida, de certa forma, fez algumas críticas a ela por ela estar naquela condição ali, tá certo? Então a gente poderia sempre falar da questão dos sentimentos de vergonha e do sentimento de culpa nessas pessoas aí. Lembrando que, dependendo da intensidade desses sentimentos, a pessoa pode vir até deprimir também. E também ter uma autoestima mais rebaixada também, tá? E é importante a gente aprender a lidar com essa culpa, então, né? E com esse sentimento. Existem alguns recursos e ferramentas para a gente entender melhor todo esse processo? Sim, sim. Uma pessoa que sente culpa ou vergonha, acho que seria legal até falar da diferença de culpa e vergonha. As pessoas não fazem uma diferenciação, tá? Mas a vergonha é um sentimento moral que é associado à minha pessoa. E o sentimento de culpa associado ao meu comportamento. Então, quando eu faço alguma coisa errada e essa coisa errada é criticada por alguém, eu me sinto culpa. Quando uma pessoa critica a minha pessoa, você não vale nada, você é uma pessoa sacana, então eu fico envergonhado. Então, a pessoa está criticando a minha pessoa, tá certo? Então, tanto o sentimento de culpa quanto o sentimento de vergonha, existem algumas estratégias para a gente diminuir esse sentimento, né? Então vamos pensar na situação dessa pessoa que está endividada, ela sente muita culpa e ela sente muita vergonha, né? Uma das coisas que ela precisa fazer é encontrar um bom amigo. E esse bom amigo serviria para quê? Seria uma pessoa que poderia escutar ela, mas sem criticar e julgar ela, tá? Por quê? Porque o processo de desabafar, de jogar para fora, né? Para o quê? Para essa emoção dela, que está muito aversiva para ela, ir diminuindo, assim. Então, um primeiro passo seria desabafar, tá? Se essa pessoa não tem nenhum amigo para isso, uma terapia também seria uma possibilidade também para ela encontrar essa pessoa para desabafar. Além disso, vale também ter um autoconhecimento, né? Em que sentido? Para entender por que ela se sente tão culpada e tão envergonhada, né? Na psicologia, sabe-se que pessoas que sentem muita culpa e vergonha têm uma história de vida de que ela foi muito criticada, muito punida. Ou, por exemplo, pais que às vezes usaram muita chantagem emocional com ela lá atrás. E aí, qualquer erro que ela comete, ela se sente muito culpada e muito envergonhada, tá certo? Acha que vai perder a admiração daquelas pessoas que estão em volta dela. Você né? tocou num ponto fantástico, a admiração, né? A pessoa que se sente envergonhada, ela sente que fez uma coisa errada e que as pessoas vão fugir, vão se distanciar dela, né? Entra naquela frase chamada ostracismo, ou seja, vão me ignorar, vão me deixar sozinha no mundo, né? Então as pessoas têm muito medo disso. Então o problema de sentir vergonha é isso. Quem sente vergonha acha que as pessoas vão isolar ela, né? Agora, tem também aquelas pessoas que sentem culpa porque elas não conseguem lidar com as suas compulsões e acabam comprando em excesso e ficam com o nome sujo, né? Isso, legal. Quando a gente fala de um excesso comportamental como uma compulsão, né, a gente fala de um conceito chamado autocontrole, ou falta de autocontrole, né? Então, uma pessoa que gasta muito, gasta em demasia, gasta continuamente, ela não consegue se controlar, tá? Agora, para a gente entender esse não consegue se controlar, a gente também tem que investigar um pouco o histórico de vida dela, né? Será que ela foi ensinada a se controlar? Será que ela foi ensinada a trabalhar com dinheiro? Às vezes o pai briga com o filho porque o filho gasta muito, mas às vezes o pai não percebe a dinâmica que ele faz na casa, em que ele facilita o dinheiro o tempo todo, não é? Ele não pune brandamente o filho quando o filho exagera um pouquinho nos gastos, né? Se a gente for pensar na questão da compra compulsiva, ela é muito paralela ao comer compulsivo. Não é? Se você tem um histórico em que as pessoas de vez em quando dão limites na hora de você comer, você cresce um adulto sabendo se controlar com a comida. Com o dinheiro, a gente pode fazer um mesmo paralelo, né? Agora, assim, eu não quero acusar ninguém, mas também eu acho muito
talvez justificador a gente ficar buscando no passado. Ah, mas a culpa foi do meu pai e da minha mãe. Ah, é porque ninguém me ensinou. O fato é que hoje a situação ficou preta. Vamos imaginar aquela pessoa que está endividada, que está com compulsão. O que ela tem que fazer? O que ela pode fazer para mudar essa história? Porque o passado ela não vai mudar. Não, exatamente. E eu acho que nesse ponto aí vale sempre a gente lembrar que o sentimento de vergonha e de culpa não é todo ruim também não, viu? Ele tem um lado positivo também, né? Pessoas que são psicopatas, maníacas, tudo, elas não têm sentimento nenhum de vergonha e de culpa. Então, sentir um pouco o sentimento de vergonha e culpa é até positivo para ela questionar a postura dela e ela mudar, tá certo? Então, já é uma ferramenta. Exatamente, né? Então, eu acho que assim, um primeiro passo de a gente lidar com a culpa e com a vergonha é a gente aprender a se perdoar e saber que a gente é falho, que a gente tem dificuldades, tá? Agora, como você falou, não adianta eu colocar essa fala e eu continuar pecando, continuar fazendo a coisa errada, né? Eu acho que um segundo passo é ter essa autocrítica para tentar mudar, não é? Quer dizer, trocar a culpa pela vergonha pela mudança, né? Então, tomar novas atitudes. E para tomar novas atitudes, vale desenvolver repertório de autocontrole. Então, esse repertório de autocontrole para não gastar, vale, por exemplo, às vezes contratar um personal para trabalhar com as despesas, trabalhar com quanto ganha e o quanto gasta, né? Fazer essa economia desse dinheiro aí, né? Mas aí não é mais custo contratar uma pessoa assim? Então, aí vai depender muito de quanto você ganha, de quanto você pode gastar. Também isso você tem que pensar. Mas, às vezes, pode ser que você gaste um pouquinho no início, mas a médio e longo prazo você vai conseguir resolver tudo aquilo. Porque é necessário um treinamento. É mais ou menos assim. Uma pessoa ela precisa emagrecer. Aí você vai falar assim, nossa, mas ter um personal, ela não vai gastar mais ainda? Não, ela pode gastar um pouquinho mais, mas ali o cara vai dar uma orientada nela tão clara ali que ela vai conseguir chegar naquele ponto que ela quer chegar. Então, às vezes, é uma questão de custo-benefício. Às vezes pode valer a pena, às vezes não, tá? Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade também é que hoje existe uma vasta literatura sobre a questão de autocontrole. Como lidar com esse autocontrole, né? Então, se você procurar na internet, né, como se controlar financeiramente, você vai encontrar uma série de textos que podem ajudar a dar informações para facilitar esse autocontrole, né? E você acredita que a leitura ela é transformadora? A gente, de ler livros, a gente vai melhorando, vai mexendo na gente? Depende muito dessa pessoa aí também, né? Não adianta você ter um amplo conhecimento teórico, mas na prática você não tem determinadas iniciativas, né? Uma leitura válida é aquela leitura que faz você colocar aquilo tudo em prática que você aprende, né? Tá, mas aí vale a pena. Vale a pena. Então pode ler bons livros também. Acho que tudo que for ferramentas para aumentar o conhecimento seu, para se controlar, é muito importante, né? Quais são as principais causas dessa falta de autocontrole? Então, a gente pode pensar que a falta de controle tem uma história de aprendizagem em que não foi ensinado essa pessoa a ter esse autocontrole, né? Pode ter também um histórico de uma falta de repertórios, às vezes sociais, falta de repertórios afetivos. O que é falta de repertório? Então, repertório é um conjunto de habilidades que essa pessoa aprende. Então, vamos pensar no caso do repertório socioafetivo, né? Em que a pessoa inicia, mantém uma conversa, sabe abraçar a pessoa, sabe ser agradável com a outra pessoa. Isso é um repertório, tá? É um conjunto de habilidades sociais. Se essa pessoa, às vezes, não tem esse conjunto de habilidades, ela pode, às vezes, compensar isso com uma compulsão. Então, por exemplo, eu não tenho amigos, eu não consigo me envolver com as pessoas e estou me sentindo mal, né? Aí essa pessoa, ela pode, quando ela faz uma compra, ela se sentir bem com aquilo, então dá um alívio para ela. E esse alívio é um grande perigo, porque esse comportamento ele pode começar a se tornar um comportamento repetitivo, né? Então, você vê, a gente tem que entender um pouquinho esse histórico para entender por que não foi instalado esse repertório de autocontrole na pessoa, né? Perfeito. Bom, em relação ao que as pessoas pensam da gente, você falou de culpa, falou de vergonha, isso tem uma relação. No caso da vergonha, tem a ver com a gente, né? E na culpa tem a ver com o outro ou é o contrário? Não, então, o sentimento, os dois sentimentos são morais, né? Só que a diferença é o seguinte, quando você se sente envergonhada, é porque você está se sentindo envergonhada porque, de alguma maneira, alguém afetou a tua imagem pessoal, né? Alguém te achou que você é falha, que você é miserável, que você é alguma coisa. Tem a ver com o rótulo da sua pessoa, tá certo? O sentimento de culpa está relacionado a algum comportamento errado seu. Tá? Então, assim, você gastou muito.
Então, se você gastou muito e sabe que alguém criticou esse comportamento de gastar, então você sente culpa. Agora, se alguém falou assim, mas essa pessoa não vale nada, porque olha só quanto ela gasta, então vou estar criticando a pessoa, então Então isso é um me envergonha. ótimo termômetro. Se eu me sinto culpada é porque tem alguma coisa no meu comportamento que não é legal e que eu posso mudar. Isso mesmo. Ótimo termômetro. Então o corpo é um alerta, ele mostra pra gente aquilo que não tá legal, que a gente precisa ajustar, é isso? Na verdade, envolve o comportamento, né? E seria assim, a vergonha seria uma coisa mais intensa, que incomoda mais. A culpa, ela é um pouquinho mais leve, tá certo? Porque a culpa envolve o comportamento errado. A vergonha envolve a pessoa errada. E o que a gente pode falar para o nosso telespectador em relação ao outro? Muitas vezes a pessoa vive muito em função do que o outro pensa dela. E isso incomoda muito. Tem gente que perde o sono porque o outro está pensando dela e isso incomoda. O que a gente pode falar? É legal. O que você está dizendo é a questão da imagem, né? As pessoas gostam, às vezes, de mostrar uma imagem perfeita, idealizada para os outros. E toda vez que você comete um comportamento que fere essa imagem, a pessoa se sente muito ferida, se sente muito machucada com aquilo, né? Na verdade, isso é uma grande armadilha. A maioria das pessoas que se preocupam muito com a imagem, o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão achar, em geral, essas pessoas não fortalecem a sua autoestima. Na verdade, toda vez que a gente fortalece a nossa vaidade, que é o que eu vou fazer para o outro me admirar, né? Na verdade, eu estou valorizando a minha vaidade, não a minha autoestima. E se você não valoriza a sua autoestima, o que vai acontecer para frente? Você vai ficar mais sensível à crítica, abre espaço para você entrar em depressão, né? Você pode começar a ter problemas sociais com as pessoas, né? E o que a gente pode fazer, então, para melhorar essa autoestima? Então, nesse caso, para melhorar essa autoestima, o que a gente tem que fazer, assim, acho que o ponto mais importante é não se preocupar com a imagem, né, que faz com os outros, mas criar relações de amizade em que não é tão importante a imagem, é importante quem é a sua pessoa, a sua essência. Porque o verdadeiro amigo, ele não está preocupado se você é o cara. Ele está preocupado com a sua presença ali perto dele, que isso satisfaz ele. Então, fazer amizades que não envolva essa relação de vaidade, de ostentar alguma coisa, é muito significativa para melhorar a nossa autoestima, tá? Tá. E o amigo de verdade também aceita que a gente tem defeitos e qualidades, Exatamente. Né? Erros Se é um verdadeiro, e acertos. Essa é uma das características do amigo verdadeiro. Porque aquele que só quer você, se você for 100% certo o tempo todo, não quer você, porque ninguém é 100% certo o tempo todo. E aí talvez ele é o seu pai ou sua mãe, ele não é o seu amigo, né? É verdade, mas mesmo com pai e mãe a gente erra, né? Exatamente. É que eles são muito amorosos e perdoam sempre. Exatamente. E continuam amando a gente muito sempre, não é verdade? Exatamente. Bom, muito bom o nosso bate-papo. Eu espero que você tenha aproveitado, porque foi precioso, viu? E que você possa usar tudo aquilo que o Reginaldo conversou com a gente. Reginaldo do Carmo Aguiar tem um site, blog, quero que você conheça, que é o www.psicopoesia.blogspot.com.br. Entra lá que você vai gostar. Se quiser falar com ele no Reginaldo, ufu@yahoo.com.br, você também entra em contato, ou no psicopoesia@yahoo.com.br. Telefone 019-3294-1005. 019-3294-1005, certo? Tá ok. Muito obrigada, muito bom te receber. Um ótimo final de semana. Foi um prazer estar aqui com Obrigada. vocês, viu? Nós Muito obrigado. também, tá? obrigada.